Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, dando prosseguimento às palestras virtuais do Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, hoje estudaremos a passagem evangélica sobre o cego de nascença. Façamos antes a nossa prece. Divino amigo Jesus, nosso Mestre Senhor, agradecidos por mais esta oportunidade de aprendizado, de reflexão, de ampliação do nosso entendimento, nós te rogamos, Senhor, a tua bênção e o teu auxílio, para que consigamos compreender mais amplamente o teu Evangelho, em especial a passagem que estudaremos hoje, de modo a gravarmos em nosso íntimo os teus ensinamentos e nos esforcemos em aplicá-los à nossa conduta diária, hoje e sempre. Que assim seja. Então, como dissemos, hoje vamos estudar a passagem evangélica relativa ao cego de nascença. Essa passagem encontra-se no Evangelho de João, no capítulo 9. É uma passagem extensa, pois vai do versículo 1 ao versículo 41. Sendo assim, e como o nosso tempo disponível para o estudo de hoje não nos permite estudar toda a passagem, procuraremos, então, compreender e refletir apenas uma parcela dessa passagem que vai do versículo 1 ao versículo 7. Vamos primeiro, então, ler o conteúdo dessa passagem do Evangelho de João, limitando-nos aos versículos 1 a 7. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. É uma passagem muito interessante e profunda, que muitas vezes, de início, parece de difícil compreensão.
mas com os ensinamentos da doutrina espírita, que nos ampliam a visão e entendimento. Vamos procurar compreender e refletir sobre esses versículos que acabamos de ler. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E passando Jesus. Jesus, simbolizando a sua doutrina de amor, o seu evangelho, está sempre passando em nossa vida, em diversos momentos e circunstâncias, concitando-nos a uma reflexão maior sobre a nossa postura, sobre o nosso comportamento, sobre a necessidade de aproveitarmos as oportunidades que a vida nos concede, os recursos que o Pai nos envia, visando o nosso aprimoramento íntimo, a nossa elevação espiritual. Jesus sempre passa. E Jesus, sendo o governador espiritual da Terra, planeta onde cumprimos a nossa caminhada evolutiva, sempre passa a observar-nos. Aproveitando todos os momentos e circunstâncias próprias para nos intuirmos, nos ajudar, nos estimular no esforço no bem, nos conclamar ao trabalho ativo em sua seara. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Jesus sempre observa-nos. E observa-nos com uma visão ampla e profunda. E nos conhece em profundidade, na nossa intimidade. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Viu um ser encarnado, um homem, que era cego de nascença. Ou seja, aquele homem já nasceu com a cegueira física. Ele nasceu, portanto, com essa enfermidade. Jesus viu um homem cego de nascença. Mas buscando o sentido espiritual, que devemos sempre buscar nas passagens, falas, atitudes de Jesus no seu evangelho de amor. O que vem a ser a cegueira de nascença? Ora, a cegueira espiritual, ressaltando que o que nos interessa aqui é o ensinamento espiritual da passagem evangélica. A cegueira em termos espirituais é a ausência de visão da vida verdadeira, a ausência de visão, comprometimento, entendimento das leis divinas, do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E essa cegueira espiritual muitas vezes é voluntária, própria daqueles que negam a autoridade do Cristo, que negligenciam as oportunidades que Deus nos propicia na nossa vida
para o crescimento e amadurecimento espiritual. A cegueira espiritual é própria daqueles que se acomodam no caminho, entretidos apenas com as sensações físicas, com as questões materiais, sem se importarem com os valores espirituais que são eternos e imperecíveis. Cegueira espiritual simboliza a inércia do indivíduo que negligencia as oportunidades que recebe para o amadurecimento e crescimento de seu espírito, para a sua evolução, que se foca apenas no terra-terra, no aqui e agora, nos valores perecíveis do mundo, nas sensações e ilusões da carne. Essa, entendemos, é a verdadeira cegueira, a cegueira do espírito. Então Jesus viu um homem cego de nascença e trazendo para os nossos dias, para nós mesmos, simboliza quando passando e observando-nos, muitas vezes Jesus vê a nossa inércia, o nosso comodismo, o nosso apego à matéria. Às vezes, a ausência de importância que damos às coisas do espírito, presos apenas à horizontalidade da vida. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Que pergunta interessante e profunda. E os seus discípulos lhe perguntaram, demonstrando interesse em aprender. Pois há vários tipos de perguntas e questionamentos. Há questionamentos e perguntas vazias. Muitas vezes feitas no propósito de confundir, de iludir e de negar. Mas há perguntas e questionamentos verdadeiros que sempre devemos fazer a busca do melhor entendimento, da melhor compreensão das leis da vida, das leis divinas e dos ensinamentos de nosso Mestre Jesus. E os discípulos lhe perguntaram, querendo aprender. E sempre que temos dúvidas e queremos aprender com Jesus, o nosso Mestre divino, devemos sim questionar no propósito de refletir e de aprender. E era isso que os discípulos faziam. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Rabi, mestre, quem pecou,
este ou seus pais para que nascesse cego. Nós que já temos um conhecimento da doutrina espírita, sabemos que colhemos e sempre colheremos aquilo que plantamos e plantarmos. Ninguém paga pelos erros dos outros. Nós responderemos pelos nossos acertos e pelos nossos próprios erros. Mas os discípulos perguntaram: quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Ora, seria possível que aquele cego estivesse expiando falta de seus pais? O que nos parece contraditório. Porque a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Nós respondemos sempre pelas nossas próprias ações, boas ou más. E ao fazerem essa pergunta, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Vemos aí que eles e seus contemporâneos já tinham algum conhecimento sobre expiação. Porque se eles perguntam, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Já leva a entender que eles estavam expiando alguma coisa. Dos seus pais não poderiam ser. A não ser que entendamos pais como sentimento e razão. E filho como fruto dos atos exercidos sobre o império do sentimento e da razão. Mas aí então, seria o próprio cego que estaria expiando. E nós sabemos que assim é. Pois a doutrina espírita nos ensina que ninguém expia faltas de outrem. A expiação se dá com relação aos nossos próprios erros. Quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Vejamos então o que respondeu Jesus. Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Muito profundo e interessante esta resposta de Jesus. Nem ele pecou, nem seus pais. Aí poderíamos perguntar, mas como? Ele já nasceu cego? E nem os pais, como visto, ele não poderia estar espiando pecados dos pais de outrem, porque só respondemos pelas nossas próprias ações. Mas se também ele não pecou, como explicar que ele já nascera cego? Não seria, então, expiação? Então Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Mas foi assim para que se manifestem nele
as obras de Deus. Isso nos faz refletir e entender que nem toda prova é resultado de um erro passado, é uma expiação. Ele nascera cego, mas pela resposta de Jesus, ele não estava espiando. Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. E muitas vezes, em alguns casos, na verdade, a enfermidade, no caso a cegueira de nascença, a prova, simboliza talvez o teste para o espírito, no sentido de aferir a sua real posição evolutiva e a possibilidade, a capacidade dele de passar para patamares superiores de evolução. Provas que simbolizam teste, não expiações. Mas temos também aquelas provas ou provações, mas que são missões, em que o espírito voluntariamente se propõe a reencarnar numa situação de enfermidade, de limitação, para dar o seu testemunho louvando e glorificando as obras do Pai. Hoje sabemos que no caso daquele cego de nascença, ele, antes de reencarnar, se candidatou e se propôs a vir ao mundo com a cegueira física, exatamente para que se manifestasse nele as obras de Deus, dando o seu testemunho para o entendimento e a realização de ações enobrecedoras do Cristo, no caso a cura da sua cegueira de nascença. Nesse caso, entendemos que ele elaborou, com auxílio de seus mentores, o planejamento reencarnatório para vir com a cegueira de nascença e ser curado por Jesus no momento propício, dando assim o seu testemunho de louvor das obras do Cristo. Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Reencarnação que teve como missão dar o seu testemunho, engrandecendo e testemunhando a autoridade do Cristo e seus poderes curativos. Foi assim para que se manifestem neles as obras de Deus. Agora, trazendo o sentido espiritual para nós mesmos, quando é que as obras de Deus
se manifestam em alguém? Quais as condições necessárias para que as obras de Deus se manifestem na sua criatura? E trazendo para nós mesmos, fica a indagação íntima. Será que as obras de Deus se manifestam em nossas atitudes, em nossos atos e pensamentos, em nossas ações, em nosso comportamento? Para que as obras de Deus se manifestem na criatura, encarnada ou desencarnada, é preciso que haja sintonia e cumprimento de suas leis. Ou seja, vivência prática em conformidade com as leis divinas, com o Evangelho de Jesus. Assim, para que as obras de Deus se manifestem em nós, é preciso que estejamos agindo em consonância com a vontade do Pai. Que estejamos agindo em consonância com os ensinamentos do Cristo. Ora, Jesus é amor. E Deus é amor. E o próprio Jesus disse, eu e o Pai somos um. Indicando a sua condição evolutiva de espírito puro, que age sempre em conformidade com os desígnios de Deus. Então, para que as obras de Deus se manifestem em nós, é preciso que haja esforço permanente de nossa parte na reforma íntima, na transformação moral, na vivência evangélica, testemunhando através de obras, de ações, de comportamentos, de posturas, de sentimentos e atitudes, os ensinamentos evangélicos, a doutrina do Cristo, a vontade do Pai. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Convém que eu faça. Postura individual do Cristo. Realizando as obras do Pai, as claras, enquanto é dia. Agora trazendo para nós e lembrando das palavras do apóstolo Paulo, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Olha o exercício do livre-arbítrio. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm, afirmou o apóstolo Paulo. Isso devemos trazer para nós mesmos. E aí nos perguntamos o que nos convém. Realizar as obras de Deus? Ou realizar as obras de Mamon? As obras de Deus, e Deus sendo amor, agindo e trabalhando sempre em nome do amor, agindo no bem, ou realizar as obras de Mamon, que simboliza as coisas do mundo apenas,
as questões materiais, os interesses próprios, nem sempre nobres. É importante que refletamos sobre isso. O que nos convém? Realizar as obras de Deus, agindo e trabalhando no bem, modificando-nos e transformando-nos moralmente no bem, adotando a postura do homem novo, que age em sintonia com o Evangelho do Cristo? Ou ainda nos convém apenas as questões da terra, das fantasias, das ilusões, das paixões, das sensações, do apego às coisas materiais? É o livre-arbítrio. E saibamos utilizar esse livre-arbítrio para escolher o que nos convém, o que é essencial para a nossa evolução, aproveitando as oportunidades que a vida nos concede e os recursos que nos são propiciados, buscando sempre o crescimento espiritual e a realização do bem em nosso favor e em bem do nosso próximo. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, daquele que me enviou. Quem enviou Jesus? Deus. Enquanto é dia, enquanto é dia. O dia simboliza a claridade, a luz. Em termos espirituais, enquanto é dia, enquanto as oportunidades nos favorecem, enquanto não há tantas tempestades, escolhamos pelo nosso arbítrio realizar as coisas de Deus enquanto é dia. Enquanto está claro, enquanto as oportunidades e os recursos nos oferecidos pelo Pai nos favorecem a realização das coisas de Deus. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Noite, simbolizando a escuridão, trevas, provações mais acerbas, mais dolorosas. Dificuldades maiores, aflições maiores. Quando fica mais difícil, as dificuldades são maiores. Porque se não realizarmos as coisas de Deus enquanto é dia, enquanto os recursos e as possibilidades e as oportunidades nos favorecem, se deixamos para depois, a noite vem com quando agravamos, utilizando mal o nosso livre-arbítrio, agravamos a nossa situação. Momentos expiatórios, a noite vem. Quando teremos, sim, novas oportunidades, mas se desperdiçamos e negligenciamos as oportunidades de hoje, as oportunidades de manhã provavelmente serão mais difíceis, exigirão mais esforço, porque virão agravadas
pelo nosso comportamento doentio de hoje. Comentando esse versículo, recorremos a Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 127. É necessário realizarmos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Enquanto é dia, sabemos que o lavor divino do Mestre é incessante e efetua-se no dia perene e resplandecente de oportunidades. No entanto, para agravar-nos no entendimento o valor real da passagem na Terra, fala-nos Jesus de sua conveniência em aproveitar o ensejo do contato direto com as criaturas. Se semelhante atitude constitui motivo de preocupação para o Mestre, que não dizer de nós mesmos, nos círculos carnais ou nas esferas que lhes são imediatas, dentro das obrigações que nos competem, na sagrada realização do bem eterno. Cristo não se refere à necessidade de falar das obras de Deus, mas sim de construí-las a seu tempo. Não ignoramos que, sendo ele o enviado do Altíssimo no mundo, os discípulos da Boa Nova são, a seu turno, os mensageiros do seu amor, nos mais recônditos lugares do orbe terrestre. Os que vibram de coração voltado para o Evangelho são, efetivamente, emissários da divina lição entre os companheiros da vida material, onde quer que estejam. E bem-aventurados serão todos aqueles que aproveitarem o dia generoso, realizando em si próprios e em derredor de seus passos as obras santificadas daquele que os enviou. Jamais desdenhes, desse modo, a posição em que te encontrares. Busca valorizá-la por todos os meios a teu alcance, a fim de que teu esforço seja uma fonte de bênçãos para os outros e para o teu próprio círculo. Nunca te esqueças de aproveitar o tempo na aquisição de luz enquanto é dia. Prosseguindo, Jesus afirmou: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Ora, Jesus é a luz do mundo, é o enviado do Pai, é o governador de nosso orbe, de nosso planeta Terra, é nosso Mestre Senhor. Ele é a luz do mundo e a luz da nossa vida. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Refletamos sobre isso, trazendo para a nossa intimidade esse ensinamento. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Que mundo é esse, em termos espirituais? É o nosso mundo íntimo, da nossa realidade espiritual, é a nossa intimidade. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Enquanto Jesus está no nosso mundo íntimo, isto é, enquanto refletimos a luz vinda de Jesus, modificando-nos, aprimorando-nos espiritualmente, evoluindo e agindo em consonância com o seu Evangelho, ele é a luz. Enquanto estou no mundo, enquanto ele está no nosso mundo íntimo, enquanto sintonizamos com os seus ensinamentos, com a sua doutrina de amor, e a vivenciamos no nosso dia a dia, ele é a luz do nosso mundo.
Ele é a luz da nossa intimidade, é o pão da vida, é o caminho, a verdade e a vida. Enquanto agimos em consonância com o seu evangelho de amor, Jesus é a luz da nossa intimidade, que nos ajuda na transformação moral, que nos ajuda no aprimoramento de nós mesmos, que nos ajuda na superação das nossas imperfeições e defeitos, que nos ajuda na escalada evolutiva. Tendo dito isto, cuspiu na terra. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com lodo os olhos do cego. Confesso que eu tinha muita dificuldade para entender esse versículo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com lodo os olhos do cego. Mas a doutrina espírita nos ajuda a compreender melhor. Cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com lodo os olhos do cego. Naquele processo de cura, Jesus poderia estar utilizando o seu magnetismo curador e utilizando esse magnetismo modificar a qualidade das substâncias físicas e espirituais, utilizando desses recursos para curar o cego. Cuspiu na terra. Terra simbolizando o nosso planeta, onde vivemos, onde durante as várias e várias reencarnações vamos progredindo, às vezes pouco a pouco, às vezes mais rapidamente, conforme o nosso esforço e a nossa persistência no bem. Terra, nossa reencarnação. Cuspiu na terra e com a saliva fez lodo. Saliva é o que vem de dentro. A saliva simboliza aquilo que vem de dentro. E Jesus cuspiu na terra e com a saliva fez lodo. Utilizando de seus recursos e de sua autoridade espiritual, utilizou da sua saliva, isto é, daquilo que vinha dele mesmo, com a sua autoridade, a sua condição de espírito puro, cuspiu na terra e fez lodo. O espírito, para progredir, no nosso caso, ainda necessitamos das reencarnações. E para evoluirmos aqui na Terra, precisamos reencarnar e atuar sobre a matéria, utilizando as propriedades da matéria para o curso da nossa evolução. Cuspiu na terra e com a saliva fez lodo, e untou com lodo os olhos do cego. Untou. É o espírito direcionando a matéria na caminhada evolutiva, banhado e untando-se com a saliva de Jesus, ou seja, com seus ensinamentos, com a sua doutrina de amor. Ou seja, em outras palavras, é preciso,
para progredirmos aqui na Terra, atuar sobre a matéria reencarnando e aproveitar a reencarnação e as oportunidades que a vida nos confere, juntando a nossa visão espiritual com os ensinamentos do Cristo, com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, agindo em consonância com Ele, para assim ampliar a nossa visão espiritual e o nosso entendimento, utilizando de nossos sentidos e também da visão, e utilizando do intelecto, e aproveitando os recursos e as oportunidades que nos são propiciadas pelo Pai, agindo banhados na luz do Evangelho de Jesus. E untou com lodo os olhos do cego, para que ele visse, para que ele se curasse da cegueira. Ora, para que nós nos curarmos da cegueira espiritual, reencarnamos e precisamos utilizar os recursos também materiais e direcionarmos a nossa vida com base e alicerçados no Evangelho do Cristo, para assim modificarmos a nós mesmos, curando a nossa cegueira espiritual, ampliando a nossa visão e nosso entendimento. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Que interessante. Verificamos que Jesus faz a cura em duas etapas. Primeiro, utilizando do seu magnetismo para desobstruir a visão do cego de nascença. E em seguida, manda que o cego vá ao tanque de Siloé e se banhe naquele tanque, fazendo a sua parte, desobstruindo ainda mais a sua visão e voltando a ver. Vai, lava-te no tanque de Siloé. Por que Jesus não o curou imediatamente? Mandou que ele fosse no tanque de Siloé. Siloé, o poço, o tanque de Siloé, naquela época, era uma das principais fontes de suprimento de água para Jerusalém. E ele era alimentado por um canal de águas subterrâneas no lençol freático. Um canal denominado enviado, ou enviador de águas. Mas o que nos interessa aqui é o sentido espiritual, para que aproveitemos o ensinamento na nossa vida prática. Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. O próprio evangelista já nos ajuda a entender essa passagem. Lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Ora, em termos espirituais, quem é o enviado do Pai? Até nós. O enviado é Jesus. É o governador espiritual de nosso planeta. É nosso mestre e Senhor. Vai, lava-te no tanque de Siloé. Se o enviado é Jesus, se Siloé representa o enviado é Jesus, e Jesus é a sua doutrina de amor, o seu evangelho, lavar no tanque de Siloé é lavar a nossa intimidade, banhando-nos nos ensinamentos do Cristo. E passando a agir em conformidade com esses ensinamentos. Foi, pois, e lavou-se. Vai, faze a tua parte. Ora, para progredirmos, temos que fazer por onde? É o esforço que nos compete realizar na nossa caminhada evolutiva.
Foi, obedeceu, não titubeou, fez a sua parte, aquele cego. Foi e lavou-se, e banhou-se nas águas profundas do Evangelho do Cristo, passando, em termos espirituais, para nós, a viverem de acordo com o Evangelho de Jesus, aplicando-o à nossa conduta diária. E voltou, vendo, porque banhado nas águas do Evangelho, desobstruindo a nossa visão espiritual e ampliamos o nosso entendimento, voltar testemunhando o ensinamento do Senhor, testemunhando a nossa aplicação, a nossa vivência do Evangelho diante de todos, no mundo em que vivemos. Porque se aprendemos com Cristo e com a doutrina espírita, é indispensável que testemunhemos esses valores nobres, esses tesouros verdadeiros, no palco da nossa vida, onde vivemos, diante de todos, mesmo nas situações adversas, testemunhando o aprendizado e vivenciando o Evangelho do Cristo. Para terminar, vamos ler mais uma passagem de Emmanuel, que está no livro Pão Nosso, capítulo 37. Pão Nosso, capítulo 37. Comentando o versículo 27 dessa passagem, respondeu-lhes: eu já vos disse e não ouviste, que quereis ouvir novamente? Não, desculpe, eu peguei a passagem errada. Não é a passagem que eu queria, também se refere a essa passagem evangélica, mas a que eu quero refere-se ao versículo 25 do capítulo 9. Uma coisa sei, era cego e agora estou vendo. Vê e segue. Apesar de o trabalho renovador do Evangelho, nos círculos da consolação e da pregação, desdobrar-se diante das massas, semeando milagres de reconforto na alma do povo, o serviço sutil e quase desconhecido do aproveitamento da Boa Nova é sempre individual e intransferível. Os aprendizes da vida cristã, na atividade vulgar do caminho, desfrutam do conceito de normalidade, mas se não gozam de vantagens observáveis no imediatismo da experiência humana, quais sejam as da consolação, do estímulo, da prosperidade material, de maneira a gravarem o ensinamento vivo de Jesus nas próprias vidas, passam à categoria de pessoas estranhas, muitas vezes ante os próprios companheiros de ministério. Chegado a semelhante posição, e se sabe aproveitar a sublime oportunidade pela submissão e diligência, o discípulo experimenta completa transposição de plano. Modifica a tabela de valores que o rodeiam. Sabe onde se ocultam os fundamentos eternos. Descortina esferas novas de luta, por meio da visão interior que outros não compreendem. Descobre diferentes motivos de elevação, por intermédio do sacrifício pessoal, e identifica fontes mais altas de incentivo ao esforço próprio. Em vista disso, frequentemente provoca discussões acesas com respeito à atitude que adota à frente de Jesus. Por ver com mais clareza as instruções reveladas pelo Mestre, é tido a conta de fanático ou retrógrado, idiota ou louco. Se, porém, procuras efetivamente a redenção com o Senhor, prossegue seguro de ti mesmo. Repara sem aflição e sem desânimo
as contendas que a ação genuína de Jesus em ti recebe de corações incompreensíveis e estacionários. Repete as palavras do cego que alcançou a visão e segue para frente. Nós agradecemos assim a Jesus, nosso Mestre Senhor, por mais essa oportunidade de reflexão e de aprendizado. E qual cego de nascença pedimos, Jesus, ajuda a curarmos a nós mesmos, a desobstruirmos a nossa visão espiritual, a nos corrigirmos e nos mortificarmos, alicerçados nos teus ensinamentos, transformando a nós mesmos e esforçando no aprimoramento espiritual que nos compete, aplicando a nossa vida diária o teu evangelho, agindo e realizando no bem. Que a tua paz, que o teu amor nos envolva hoje e sempre. Que assim seja.